Olha, eu fico sempre muito feliz na oitava de Páscoa, aliás, desde o domingo de Páscoa, porque há um destaque tão grande para as mulheres. Logo de madrugada, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi lá ao túmulo. Disse ela, tiraram o Senhor do túmulo, não sei onde colocaram. Depois, Maria Madalena volta novamente nos relatos ali, numa expressão forte de reconhecer quem é Jesus. O Evangelho de hoje fala das mulheres que foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a nossa sala tá linda ali com algumas mulheres junto com a Simone. Exatamente, padre. Gente, hoje é muito bacana porque nós temos o quadro das Mães Mônica e recebemos aqui duas pessoas especiais, importantes para nós. Bom, a Cristiane a gente já conhece, coordena também, teve essa iniciativa de criar o grupo aqui em Valinhos. E hoje é a Adri, né, gente? A Adri é de casa, essa mineirinha, gente boa, esposa do Vicente, a Adriana Morato. E o Vicente, gente, ele existe como as paredes dessa casa, assim, desde o início, desde quando o padre Eduardo estava naquela garagem minúscula, o Vicente estava lá, enfim, são pessoas que fazem parte da obra. E aí o seguinte, né, a gente está falando assim, dá para ser feliz nas adversidades? O que é ser feliz? É um estado constante de contentamento? E aí quando acontece um problema, a gente sai desse estado e declina? Ser feliz é algo que a gente conquista, independente do que a gente vive? É isso que a gente quer explorar. E nem eu, nem o Padre Nilson, ninguém tem resposta absoluta. A gente tem a nossa vida, a gente tem as experiências pelas quais a gente passa. E esse quadro das Mães Mônica é salvífico. Esse trabalho salva. E eu vou dizer por quê. Quando eu era jovem, eu não tinha passado a maternidade, eu não sabia o que era isso, eu tinha solidariedade com as mães. Eu imaginava como era bacana e bonito ser mãe, assim como a gente pensa que é. Depois que a gente passa a ter um filho, a gente se solidariza com cada mãe. A gente bate o coração na mesma sintonia da outra mãe. Porque ser mãe é um sentimento comum para as mulheres que partilham dessa experiência. É por isso que a Cris e a Adri hoje, a gente está partilhando junto com o padre, que tem essa missão de acompanhar tantas mães, tantas mulheres também. A gente quer saber de vocês, gurias, como é que é na vida de vocês? Dá para ser feliz nas adversidades, Cris? Precisamos ser felizes na adversidade, né? Porque nós não vamos estar isentas às coisas que nos acontecem. E eu vindo para cá, sabendo do tema, né? E eu falei assim, eu vou testemunhar algo que aconteceu comigo nessa Semana Santa, né? Que foi uma semana muito forte. E eu venci uma batalha, mas tem uma guerra ainda para vencer, né? Nós temos que estar em constante vigília, em constante oração, para as adversidades não nos derrotar. E na quarta-feira, nós fizemos um momento lá na nossa paróquia de rever as 7 dores de Maria, né? Foi maravilhoso, foi um momento assim extraordinário e que o Senhor falou ao meu coração também. Por quê? Além, né, da situação com os filhos, nós oramos, tudo. Eu também tenho uma dificuldade muito particular, pessoal, de saúde. Eu tenho fibromialgia, né? E eu não estava muito bem. Eu venho passando por uns meses bem difícil. E, em especial, na quarta-feira, eu fiz o papel de Nossa Senhora e entregava uma flor, né, uma rosa, às mães a cada dor. E eu ia aos pés de Jesus. Tem uma imagem, né, no altar, e eu ficava ali orando e intercedendo, né, pelo grupo, pelas mães, pelos pedidos, e ali conversando com Jesus. E uma dor eu pedi para mim, né? Eu falei assim, se tu queres, tu podes me curar, né? E aí o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Mas eu tenho te sustentado.
sabe? Então, às vezes, né, nós estamos numa situação tão difícil, nós temos um espinho na carne, a gente pede, mas a gente não sabe o propósito daquilo, né? Então, eu sei que se Deus quer, Ele faz a hora que Ele quiser, Ele é poderoso para fazer. Ele cura câncer, Ele faz paralítico andar, né? E então eu estava ali, né? E eu quis dar esse testemunho para que as mães, né? Hoje mesmo recebi um telefonema de uma mãe nova querendo entrar no grupo, com uma situação muito difícil com o filho. Então, assim, para que a gente não desanime, não esmoreça na dor, né? Seja qual ela for, porque o Senhor nos sustenta. A sua graça nos basta. É na fraqueza que somos fortes. Né? Ele nos levanta a cada dia. Cristiane, essa resposta que o Espírito Santo te deu se chama dom da fortaleza. Nós estamos comentando isso desde o começo do programa. Nem sempre a resposta vai vir com um milagre. Deus pode todas as coisas. E quando a gente diz isso, nós não estamos colocando em dúvida o poder de Deus. Mas há um destaque para o dom da fortaleza. Quantas pessoas testemunham, inclusive na oração das mãos ensanguentadas de Jesus, dizendo assim, olha, eu comecei a rezar, aí o Senhor me deu a graça de fazer a cirurgia, estou passando pelo tratamento, e de cabeça erguida. Isso chama dom da fortaleza. O Senhor disse, eu tenho te sustentado, eu tenho te guiado. Isso é a fortaleza de ânimo, porque as pessoas que não têm fé, que não têm vida de oração, diante de uma dificuldade, a primeira coisa é o desânimo. Por isso que tem gente que tem o diagnóstico de uma doença e às vezes não morre da doença, morre de depressão, porque o desânimo é tão grande que ela perde o sentido de viver, não quer mais viver, porque já que eu estou diagnosticada com essa doença, então me entrego logo tudo. Aí o dom da fortaleza faz a gente pensar diferente. Mesmo com essa dificuldade, eu sou vencedor. Exatamente. O Espírito Santo guiando. E aí a gente fala dessa fortaleza e a Adri está aqui com a gente, a Adriana, e tu tens uma história de vida em que uma personagem, uma pessoa da sua família precisou ter uma fortaleza enorme para manter essa família. Como é que é, Adri? Então, meu nome é Adriana, sou de Passos, Minas Gerais, mas moro aqui há 20 anos, esposa do Vicente, que trabalha aqui, como a Simone já falou. Mas assim que eu me formei, há 28 anos atrás, eu fui convidada a trabalhar no estado do Tocantins. Meu pai já não tinha muita saúde, minha mãe também trabalhava muito, e eu achei que eu tinha que deixar a família e ir trabalhar no estado do Tocantins. Nessa distância de ficar longe da família, lá eu me apeguei muito com Deus. Foi na época que a renovação carismática estava no auge. Então eu trabalhava e rezava, como São Bento fala. Então eu trabalhava e rezava, e as coisas foram acontecendo na minha vida muito rapidamente. Eu fui crescendo espiritualmente, recebendo dons de sabedoria, de fortaleza. E eu sentia, falei, gente, mas o que é isso que está acontecendo comigo? De repente, tanta coisa assim, né? Sou fruto de um casal que rezava muito. Minha mãe sempre ensinou a gente a rezar. Testemunho aqui como é importante uma mãe orante, um pai, principalmente uma mãe orante. Ela sempre nos colocava em oração de manhã, eu e meu irmão, de joelhos, Salmo 20, oração a Nossa Senhora, consagração. Então, nesse determinado momento, o meu pai ficou doente e repentinamente faleceu. Eu, nesse grupo de oração onde eu participava, onde eu estava assim, no auge, eu ia no grupo de oração, eu já estava fazendo palestra nos seminários de vida de espírito. Eu falei, gente, mas como que Deus está agindo na minha vida? O que Ele quer com isso? Aí eu não tinha entendido ainda. Quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu estava em Ribeirão Preto com ele, os meus irmãos de caminhada do grupo de oração estavam em oração por mim. Quando eu saí de Gurupi para vir ficar com meu pai, a coordenadora me deu um abraço forte e ela pressentiu, em oração, que eu iria passar por uma provação. Ela falou assim, olha, tenha fé, vá com Deus, você vai vencer. Nós vamos estar rezando por você. Daí,
a grande importância da gente estar inserido numa comunidade, num grupo, junto de pessoas que rezam com a gente, que rezam por nós quando nós precisamos. E ela falou, vá, nós vamos estar rezando por você. Dentro de uma semana, o meu pai foi piorando, foi para Ribeirão Preto, tinha que amputar uma perna. De repente, a notícia que eu recebi não era de amputação de uma perna, e sim da morte dele. Naquela hora em que eu abri a porta e eu me senti assim, eu não conheço nada aqui em Ribeirão Preto, não conheço ninguém aqui. Eu só lembrava daquela passagem do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a primeira coisa que eu quis foi ligar para os meus irmãos lá, do grupo de oração que rezavam comigo, para falar, olha, vocês estão rezando, meu pai faleceu. Quando eu liguei, assim que eu acalmei minha mãe, tomei providência para levar o corpo de Ribeirão Preto para Passos, aquela coisa toda, eu como irmã mais velha, preocupada com meu irmão mais novo lá em Minas, eu tinha 24 anos, 23 anos. Quando eu liguei, eles falaram, olha, tinha um senhor mais velho, ele falou, filha, nós estávamos em oração às 6 horas da tarde. Foi exatamente no momento em que meu pai estava falecendo. E ele falou, olha a palavra que Deus nos colocou. Então, de certa forma, a gente já estava sabendo o que estava acontecendo com você. Estávamos rezando pela sua fortaleza, para que Deus te mantenha de pé. Então, foi a palavra que saiu, foi Sabedoria 4, 7, 14. Eu gostaria de ler um pedacinho aqui, se ainda houver tempo. A honra da velhice não provém de uma longa vida, e não se mede pelo número dos anos, mas é a sabedoria que faz, às vezes, dos cabelos brancos, é uma vida pura que se tem em conta de velhice. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim, Deus o transferiu do meio dos pecadores onde ele vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Essa palavra foi para mim um consolo e ânimo e fortaleza. Meu pai partiu, mas para que não se corrompesse, Deus viu que se ele continuasse no mundo, não seria o melhor para ele. Então, nesse momento, eu me senti fortalecida. Então, naquele revés da minha vida, estar na comunidade, ter recebido da comunidade essa palavra, me deu tanta força para resolver todos os problemas de uma filha mais velha. Minha mãe desmaiava, sentia desesperada. Meu irmão mais novo, eu não sabia como que eu fazia. Essa palavra que veio me deu força para que ali eu pudesse, dali em diante, tomar todas as providências. Na missa de 7º dia, eu subi no altar e li uma homenagem que um vizinho escreveu para o meu pai. Todo mundo ficava, mas como que você conseguiu? Eu falei, isso não foi eu que fiz, foi Deus, foi o Espírito Santo. Acho que tem várias coisas interessantes para a gente destacar para quem está em casa a partir desse testemunho Padre, da Adriana. Inclusive, quanta gente, de repente, está passando por esse problema, passou por essa situação. Exatamente. E se quiser também contar aqui para a gente, manda um áudio, participa dessa conversa aqui com a gente. Você passou por alguma situação igual a Adriana ou a Cris está enfrentando? Então, entra em sintonia, né, Padre? Nós começamos o programa, eu lembro que a gente fez até o gesto de um segurar na mão do outro, assim, porque há uma dimensão de fé que a gente precisa entender. A fé é vivida em comunidade. Então, quando o vento sopra muito forte, querendo nos derrubar, é claro que a gente tem fé, mas vivida em comunidade, então a gente tem um irmão ali, olha, o vento está soprando forte que eu estou caindo, o irmão está ali para me ajudar, para me segurar. Então, essa é a primeira coisa, a fé vivida em comunidade. A segunda coisa é a força da palavra de Deus, né? A palavra tem sempre uma resposta para nós, sem dúvida alguma. A palavra, ela sempre nos responde. E o terceiro, olha, talvez você esteja aí numa situação difícil, dizendo assim, o que eu vou fazer com essa situação? Primeiro, Deus pode te dar fortaleza para você passar por essa situação. Mas o que vem depois é aprender com a situação. Aprender. Está muito azedo o limão, então coloca um pouquinho d'água, coloca um pouco de açúcar e transforma numa limonada. Então, é para poder aprender a viver, tirar um aprendizado das situações
das situações difíceis. Isso se chama, na vida de fé, assim, na linguagem espiritual, colocar um olhar sobrenatural nas situações difíceis da vida. Está tudo muito difícil. O que eu vou tirar disso aqui? Do sofrimento, da dor. Tirar um aprendizado. Que é a consequência daquilo que teve na sua vida, né? Você aprendeu a partir do sofrimento. Do sofrimento. E na hora, talvez, é aquilo que a gente fala aqui, nem sempre a gente consegue fazer a leitura com essa propriedade que a Adriana está fazendo agora. Se você está passando no meio da situação e diz assim, mas meu Deus, eu não consigo ter tanto discernimento para ler tudo isso. Calma. A gente consegue ler com mais maturidade à medida que as coisas acontecem, né, Dri? Claro. A gente vai olhando para a história e vai dizendo, opa, não é que era Deus movendo lá? Talvez na hora, eu fui impelida. Fui impelida. Era Deus, mas era agora Deus. eu consigo ler melhor. Agora eu entendi o que é que Deus estava fazendo. Ele estava me preparando, porque Deus é um Deus de amor, é o nosso Pai maior. Então ele estava me preparando para algo muito forte que eu iria viver. Porque meu pai, para mim, era o meu amigo, além de pai, era meu amigo, ele era tudo. Não que a minha mãe também não seja, mas era um paizão, amigo mesmo. De repente, em uma semana ele falecer, assim, do nada quase, porque não estava doente, a gente cuidava do meu avô e da minha avó. E veio meu pai a falecer. E você tem que ficar firme. Como? De que jeito? Aí eu entendi, gente, Deus me preparou. Ele veio cuidando de mim mais de um ano, me colocando no grupo de oração, me colocando nos grupos de seminários de vida do Espírito, onde a gente fala dos dons. E aquilo eu buscava, aqueles dons. E cada vez mais eu ia, mais eu queria ir. Era Deus me preparando para esse momento de revés na minha vida. Que se não fosse isso, não fosse a comunidade, eu não sei se eu também não teria ficado no chão com depressão. Não que eu não sofri, não que eu não senti, mas é diferente quando a gente está numa comunidade. Não tentem viver sozinhos. É muito Procurem difícil, né? estar dá para viver em a fé comunidade. isolado. É muito não sofrido. dá para viver a fé isolado. A gente percebe nitidamente quando você vê uma família passando por um momento difícil, uma família inserida num movimento, numa pastoral, numa comunidade, da diferença de uma família que é isolada, que não tem Deus, que não busca a fé, que não busca viver a fé. O sofrimento é diferente. Não que não tenha, Sabe o que mas eu é queria diferente. dizer? Que talvez a pessoa está em casa dizendo assim, não, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Eu vou te dar uma dica agora. Inverta um pouquinho a sua oração. Comece a pedir o dom da fortaleza. Porque você vai ter fortaleza para enfrentar a situação, inclusive para rezar mais, inclusive para ver a situação do outro e ajudar a outra pessoa. Inverte um pouquinho, começa a pedir o dom da fortaleza e você vai ter muita força para enfrentar as dificuldades. Eu comecei falando das mulheres e eu quero terminar falando das mulheres, dar um destaque para as mulheres, a fortaleza das mulheres. Você tem vivido essa experiência tão forte no grupo com as mães, e certamente vê a fortaleza das mulheres diante das dificuldades. Depois, uma ocasião, fizeram uma pergunta para, não me lembro agora se foi para São João Paulo II, mas para alguém assim muito importante da igreja, porque dizia assim, as mulheres precisam ser padres. Porque precisam dar oportunidade para as mulheres ser padres. E aí a resposta foi a seguinte, olha, se isso for um status, se ser padre for um status, então, para dizer que os homens são melhores, mais importantes, então as mulheres precisam ser sacerdotes também, precisam ser padres também. Mas se for na dimensão do serviço, aí ele diz assim, olhe a quantidade de mulheres na vida da igreja, e depois dizer assim, tenta contar as estrelas do céu. Já viu essa expressão? Impossível. Então, é impossível. Então, é impossível saber a quantidade de mulheres consagradas na vida da igreja, seja na vida religiosa, seja ali no dia a dia, e que doam a vida como mulheres fortes, a exemplo dessas mulheres da Escritura e a exemplo de vocês, que a gente tem que, mais uma vez, agradecer pelo testemunho, pelo incentivo e saber que vocês estão aí também prontas para rezar por aqueles que mandam também as intenções de orações para nós aqui, né? No grupo de vocês continuam sempre como intercessoras. Muito obrigado pela participação e pelo testemunho de vocês. Exatamente. A gente precisa sair para o intervalo, padre, e iríamos encerrar aqui a entrevista, mas eu vou segurar um pouquinho mais no próximo bloco, porque é importante a gente retomar a missão das Mães Mônica e porque pode estar chegando dúvidas e perguntas aí de casa e a gente trabalha um pouco melhor. Então a gente sai para o intervalo.
intervalo e volta já.